Atos 17. O Evangelho vai avançando pela Europa e agora ele chega em Tessalônica, aonde se é plantado a igreja, a qual existe uma carta escrita a eles, que é a carta aos Tessalonicenses. E o início da igreja, versículo 1, assim diz a palavra do Senhor. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como uma numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntaram a turba, alvoroçaram a cidade e assaltaram a casa de Jason. Procuraram trazê-lo para o meio do povo, porém não o encontraram. Arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram até aqui, e os quais Jason hospedou. Todos esses procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem essas palavras. Contudo, soltaram Jason e os demais, pois, após terem recebido deles a fiança estipulada. Oremos. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, neste momento oramos ao Senhor. Pedimos ao Senhor a iluminação do Espírito Santo à nossa mente, o nosso coração e a revelação da palavra do Senhor. Pai, eu me coloco à Tua disposição, importando-me que eu venha diminuir e o Senhor venha crescer, que eu seja uma ferramenta simples, porém de bom uso em Tuas mãos, para o Teu louvor, para a Tua glória. Em nome do Teu Filho Jesus, assim oramos. Amém e amém, Jesus. Pode sentar, irmãos. Como eu havia falado, o Evangelho agora ele vai avançando pela Europa e agora ele chega à cidade, ou na cidade de Tessalônica. O versículo 1 diz assim: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica. E o texto aqui que nós lemos, ele revela uma verdade, porque há uma divisão, houve uma divisão naquela cidade, ou aquelas pessoas que ouviram a mensagem que Paulo havia pregado, ou estava pregando na sinagoga, é importante dizer isso. E houve uma separação, houve uma divisão, porque quando Cristo ele é proclamado com fidelidade, irmãos, nenhuma sociedade, nenhuma comunidade, ela permanece neutra. Não existe neutralidade com relação ao cristianismo, ou é ou não é. Não existe neutralidade. Então, nenhuma sociedade, nenhuma comunidade, ninguém fica neutro. Uns, como nós vimos, se achegam à palavra de Deus, eles se unem, àqueles que estão proclamando a palavra de Deus, e outros, eles se colocam como inimigos. O Evangelho, ele consola os quebrantados, ele salva os pecadores, ele forma a igreja, e aqui está sendo plantada mais uma igreja, mas também confronta ídolos, principalmente os ídolos do coração dos homens. Ele confronta os ídolos.
ele confronta o ser humano em sua natureza caída, provoca oposição e expõe o quê? A rebelião, a rebeldia do coração do homem. Um coração que é enganoso, um coração que é corrupto. Em Tessalônica era uma importante cidade da Macedônia, localizada na Via Egnátia, rota estratégia do Império Romano. Possuía autonomia política parcial e grande importância comercial. Paulo havia acabado de sofrer perseguições lá em Filipe, como nós vemos no culto passado. Eles foram presos, torturados, e eles não saíram de imediato. Nós vemos que eles voltaram à casa de Lídia. Ali eles ainda confortam e encorajam os irmãos, essa nova igreja que havia surgido ali em Filipos, e eles se dirigem, a Tessalônica, e tudo aquilo que eles viveram até então não os deteram, não os desencorajaram, mas eles chegam a Tessalônica com um único propósito: o propósito de anunciar a palavra de Deus, o propósito de anunciar Cristo. Paulo havia acabado de sofrer perseguições em Filipe, mas ainda ferido, segue anunciando o Evangelho. E isso evidencia a coragem produzida pela convicção da soberania de Deus. Tudo o que acontece na nossa vida, tudo o que aconteceu na vida deste homem, ele entendia que estava dentro do plano soberano do Senhor. E ele, como servo, e nós, como servos independente do estado, do momento, da situação ao qual nós estamos vivendo, nós temos que ter um único propósito: anunciar a Cristo, anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho. Amém? Versículo 1. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, passaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que Cristo padecesse e ressurgisse entre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Como costume, aos sábados, quando Paulo ele chegava em determinado lugar, a primeira coisa, como estratégia desde a primeira viagem missionária, era averiguar se havia uma sinagoga naquele lugar. Em Filipos, nós não vimos isso, não havia. Por isso que ele procura um lugar de oração, um lugar que tem águas, um lugar ao qual os judeus ou simpatizantes ou os prosélitos, eles se reuniriam no sábado para um ritual de purificação antes de iniciar a oração. Por isso que eles vão atrás de um lugar que tem rio, porque era assim. Mas ali em Tessalônica havia uma sinagoga. Havendo uma sinagoga, ali havia judeus. Haviam também prosélitos e também gentios simpatizantes do judaísmo. Por exemplo, nós temos Lídia, era uma simpatizante do judaísmo. Nós temos também Cornélio, é um outro exemplo de simpatizante do judaísmo. Como a palavra de Deus fala, gregos ou gentios piedosos. Pois ali eles sabiam, conheciam, liam a palavra de Deus. Em meio a uma sociedade, em meio a uma comunidade idólatra, pagã, vários deuses, ali em uma sinagoga, aqueles que ali estavam, acreditavam, entendiam a existência de um único Deus, e esse Deus verdadeiro, e esse Deus vivo. Amém? Então, como de costume, aos sábados, no dia do Senhor, ali para os judeus, eles se dirigiam, procuravam uma sinagoga. Ele era um rabino. E assim, ao receber a eles, aqueles judeus, lhes era dada essa oportunidade.
E Paulo, ele aproveitava essa oportunidade para quê? Para pregar a palavra de Deus. Como nós estamos vendo aqui, né, no versículo 2, né, vamos ler novamente. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los, né, por 3 sábados, arrazoou. Por 3 sábados, ali ele estava insistindo, ali ele estava pregando, ele estava anunciando. Arrazoou, ele argumentava a respeito da palavra de Deus. Ele explicava, né? Versículo 3 aqui ele fala, ele expunha a palavra de Deus. Né? Ele expunha, ele trazia o entendimento, ele demonstrava o que que ele arrazoava, ele argumentava, o que ele explicava, o que ele trazia à exposição, o que ele fazia, era o quê? Que palavra de Deus era essa? A respeito de ter necessário, né, 3, ter sido necessário o Cristo, o Messias, padecer e ressurgir dentre os mortos. E eles bem sabiam a respeito do Messias que viria. Mas ele está falando um Messias que padeceu, um Messias, né, um Cristo, né, que ressurgiu dos mortos. E aqui, né, aqui diz, e este, dizia ele, é o Cristo. E quem é o Cristo? Jesus, a quem eu vos anuncio, a quem estou expondo, a quem estou demonstrando, trazendo diante dos teus olhos, testificado na palavra de Deus, testemunhado na palavra, nas escrituras ao qual vocês têm em mãos. As profecias que estão aí registradas, ao qual vocês leem todos os sábados, ali estão falando do Cristo. E esse Cristo é Jesus, a quem vos anuncio. E aqui nos mostra que a fé, irmãos, a fé ela não é irracional. A fé não é algo assim, né, que vem da mente, do coração, ou melhor, né, do ambiente. Não precisamos de um ambiente, uma atmosfera que, sei lá, vai produzindo emoções. Ela não é. A fé, irmãos, o Evangelho ele tem um conteúdo. O Evangelho ele tem um objetivo. O Evangelho, ele também é histórico. Está tudo registrado. Por isso que ele, né, demonstra. Por isso que ele traz o que? Uma exposição. E ali ele aponta aquelas profecias para o Cristo. E esse Cristo é Jesus. Amém? Versículo 3, né? Essa expressão, essa sentença aqui, ó, e este dizia, é Cristo Jesus que eu vos anuncio. Paulo não estava falando da vida dele, Paulo não parava para falar sobre o que havia acontecido na viagem. Paulo não estava falando porque muitos que ouviram a palavra até o momento, na primeira viagem, até naquela segunda viagem, depois deles serem apedrejados, depois que eles serem torturados, depois que eles serem presos, ele estava contando a respeito dele, ele não falava a respeito dele. Mas ele falava a respeito de quem? De Cristo. Ele falava a respeito da verdade que é Cristo. Isso nós devemos ter, sabe, irmãos, em nosso entendimento, em nossa compreensão, em nossos corações. A verdadeira pregação cristã não é centrada em entretenimento, não está centrada em opiniões humanas, mas ela está centrada na exposição, e essa exposição ela deve ser fiel à palavra de Deus, fiel às Escrituras. A pregação apostólica era assim, a pregação da igreja era assim. Paulo não estava preocupado se as pessoas ali estavam endividadas, se elas estavam sofrendo de tal maneira. A preocupação de Paulo era anunciar o Evangelho para que essas pessoas sejam libertas, transformadas, regeneradas, salvas. Não estava ali fazendo falsas promessas, não estava ali distorcendo o Evangelho para chegar e fazer mimo em corações,
Pois ele bem sabia que todos os corações, o coração do homem, irmãos, era mau, é corrupto. Mas estava ali para anunciar Cristo, e Cristo sendo anunciado, ele confronta a gente. Cristo sendo anunciado, mostra para nós quem realmente nós somos. Quem somos nós diante dele? Ele não perdia tempo em falar da vida dele. Ele não perdia tempo fazendo promessas de prosperidade. Ele não perdia tempo fazendo reuniões de oração e de cura e de libertação. Porque isso, perda de tempo. O que ele fazia, o que a igreja deve fazer, é expor as Escrituras, de forma fiel, para a glória de Deus. E ao expor as Escrituras, irmãos, o Espírito Santo trabalha nos ouvintes, não somente nos ouvidos, mas principalmente no coração. No coração. E assim há libertação. E assim há transformação, regeneração. Mortos vêm à vida. Existe maior milagre do que esse? Devemos ser fiéis às Escrituras, e expô-la de forma fiel para a glória do Senhor. A necessidade da igreja moderna não é entretenimento religioso, mas exposição bíblica, e essa exposição profunda. Para a glória do Senhor Jesus. Versículo 4. E aqui nós vemos a reação do Evangelho no coração dos homens. Alguns deles foram persuadidos, e essa persuasão ela vem do Espírito Santo, e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos, piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntaram a turba, alvoroçaram a cidade e assaltaram a casa de Jason. Procuravam trazê-los para o meio do povo. Então, o Evangelho, ele produz duas reações. E assim nós estamos vendo aqui em Atos Apóstolos isso constantemente. Duas reações. Os ouvintes ali estão. E ali entre os ouvintes existem judeus, ali entre os ouvintes existem gregos piedosos ou gentios piedosos. Aqui também destaca mulheres, porque as mulheres também, elas passarão, e hoje elas fazem parte da aliança do Senhor. E aí, duas coisas acontecem. Uma das primeiras coisas aqui que a Bíblia nos mostra, que judeus, gregos piedosos e mulheres, eles foram persuadidos e unidos a Paulo e a Silas. Houve o quê? Uma regeneração no coração dessas pessoas. Depois do quê? Depois de ouvirem a exposição da palavra de Deus, transmitida com fidelidade pelo apóstolo Paulo. A conversão, ela não é intelectual. Não é intelectual. Porque existe muito ateu bom de Bíblia. Muito bom de Bíblia. Não é verdade? Tem. Tem muito liberal bom de Bíblia. De intelecto. Mas Deus não abriu o entendimento salvífico. Há uma grande diferença. Inteligente e sábio. Inteligente são, sábios não. Sábios não.
Porque ser sábio é temer a Deus. Temer fielmente a Deus. E esse temor aprofundado do Senhor está em um coração regenerado, alcançado, ao qual Deus se revelou de forma salvífica. Amém, irmãos? Eles se uniram por quê? Porque é a obra do Espírito Santo que regenerou a esses corações. Mas, por outro lado, essa mesma pregação, esses mesmos anúncios que foram feitos ali, naquela sinagoga, por 3 dias, provocaram em outros o quê? Inveja. Versículo 5, diz assim: os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntaram a turba e alvoroçaram a cidade. Uns se renderam, outros se colocaram, como opositores. A oposição ao Evangelho não era apenas intelectual, mas era moral e espiritual. Por quê? Porque eles tiveram inveja, quebrando 10º mandamento. 10º mandamento. Os líderes judeus, eles não suportavam perder a influência sobre aquele povo. Não suportaram perder a influência sobre aquelas pessoas. Quando o Evangelho chegou, quando o Evangelho veio, trazendo a palavra de Deus de forma expositiva, irmãos, rachou aquele lugar. Povo de Deus e outro que não era de Deus. E esse que rejeitou, esses que foram opositores ao Evangelho, irmãos. Ali nós vimos o quê? Nós vemos o quê? Eles, a condição da natureza caída deles, eles foram levados por essa condição. E o que eles fazem ali? Eles recrutam, o versículo 5, trazendo consigo homens maus dentre a malandragem. Meus queridos irmãos, esses homens, num sábado, eles estavam falando a respeito, dos oráculos do Senhor, a respeito da Torá. Estavam lendo. Mas quando o castelinho deles é quebrado, quando o brinquedo deles é tirado, eles são tomados de inveja. E esses homens que num sábado estavam lendo a palavra de Deus, eles foram e procuraram homens perversos, homens maus dentre a malandragem, gente. Há comunhão entre trevas e luz? Aqui nos mostra o quê? Um coração não regenerado. Alguém sábio de intelecto, até mesmo com as coisas de Deus, mas não um coração regenerado, irmãos. Tem comunhão com as trevas. Tem comunhão com as trevas. Quando aquilo é tirado deles, movidos por inveja, movidos por ganância, se comungam com as trevas. Buscaram o quê? Buscaram trazendo consigo, recrutar desordeiros, homens malandros. Com motivo, qual motivo? Trazer tumulto. Promovem tumulto, alvoroçando a cidade. Aqui, trazendo consigo homens maus dentre a malandragem, ajuntando uma turba, um grupo, e alvoroçando a cidade. Consequentemente, perseguição àqueles que são discípulos. Perseguição àqueles que estão vivendo e buscando viver na verdade. Por quê? Assaltaram, entraram na casa de Jasson, procuraram trazê-los para o meio do povo. Por quê? Porque Jasson foi um desses ouvintes do Evangelho, ao qual foi regenerado na posição de um discípulo de Cristo agora, hospedando a Paulo, Silas,
Esses homens perversos, sabendo, foram lá na intenção de prender a Paulo e Silas, não achando, prendem a quem? Aos demais discípulos. Prendem a Jason, e aos demais irmãos. Isso demonstra o quê? Demonstra a corrupção radical do homem sem Deus. A depravação do homem, a natureza caída do homem, o homem que não é regenerado, sendo guiado, influenciado totalmente pela sua natureza caída. Não devemos medir fidelidade ao nível de aceitação cultural. O evangelho genuíno inevitavelmente confrontará o espírito da época. Sim, o evangelho genuíno, ele confronta o espírito que está agindo na época. Por isso que a igreja, ela tem que tomar cuidado, a igreja, ela tem que ter uma pregação fiel para evitar que esse espírito da época entre na igreja. Esse espírito da época, ele vem a passear entre os salvos, a igreja, trazendo corrupção, gerando pecados. A igreja amada pelo mundo geralmente já negociou a mensagem de Deus. A igreja que está sendo aplaudida pelo mundo, com toda certeza, já negociou há muito tempo a mensagem do evangelho. Porque nós não vemos isso. O mundo, ele não ama a Cristo. O mundo é inimigo de Cristo. Essa é a grande verdade. Não existe neutralidade, irmãos. Ou é ou não é. Não existe coluna do meio. Versículo 6. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes é quem tem transformado o mundo. O mundo chegaram até aqui, os quais Jason os hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvir essas palavras. Contudo, soltaram Jason e os demais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Então, quais foram as acusações? Estes que têm transtornado o mundo, que têm incomodado o mundo, chegaram até aqui. Mesmo tentando acusar os cristãos, os inimigos do evangelho acabam reconhecendo o impacto transformador do evangelho em vidas, em uma sociedade, em um país, em leis, etc, etc, etc. O mundo reconhece isso. O mundo não quer, mas reconhece que o evangelho, que o povo crente tem algo diferente. É um povo respeitoso, é um povo fiel, é um povo que ama. O mundo vê isso, eles não querem, eles não aceitam. Por quê? Porque ainda não foram alcançados, os corações não são regenerados. Mas, de certa forma, mesmo vendo uma ameaça,
eu usaria essa palavra, eles acham bom. E eles esperam que nós venhamos dar sempre um bom testemunho. Eles não querem, mas eles olham assim, não é que esse negócio é bom mesmo? Mas não quero. Muita gente tinha aquele discurso, até mesmo deve haver pessoas que têm aquele discurso, eu já ouvi muito isso lá no passado. Pessoas falando assim, eu vou aproveitar bastante. Vou aproveitar bastante, sabe, fazer de tudo que me der na cabeça. Sabe, de tudo. Aí quando eu me cansar, né, assim, quando eu me cansar, aí eu me converto. Por quê? Por quê? Porque sabe que é bom. Porque sabe que existe, né, o coração, sabe, dentro dele, clama, deseja redenção. Mas não quer. Porque é inimigo de Deus. Não quer. Por isso que eu vou fazer o que der. Amém, irmãos? Os inimigos acabam reconhecendo o impacto transformador do Evangelho em vidas, em famílias, comunidades, cidades, e assim por diante. O mundo, ele observa isso, ele identifica isso. Mas não quer por quê? Porque Deus ainda não chamou. Aqueles que recusam é porque Deus ainda não regenerou aquele coração. Por isso que recusa, repudia. E a outra acusação é que eles procedem, né? Versículo 6, ainda, todos estes procedem contra os decretos de César. Todos procedem contra os decretos de César. O cristianismo, ele abala as estruturas, porque proclama um outro rei. Existe um outro rei. Existe um outro rei, e isso é proclamado através do Evangelho. Não é César. Não é os decretos de César. Não é o rei da Inglaterra, o rei não sei de onde, ministro disso, primeiro daquilo, presidente daquilo. Não. Existe um que está acima de todos. Existe um rei. E esse rei, ele é verdadeiro. Esse rei é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Jesus Cristo, o nosso Senhor. E ele abala as estruturas de poder. Sempre abalou. Porque ele está acima de tudo isso. Amém? E eu quero trazer duas aplicações dentro desse texto. E a primeira coisa que nós vemos aqui, que a gente está sempre vendo, é que o reino de Cristo, conforme a pregação do Evangelho, ele confronta a autonomia humana e os valores deste mundo. Porque Paulo, ao anunciar a palavra de Deus, durante aqueles 3 sábados, aquela sinagoga, alguns foram convertidos, outros se encheram ou deixaram, né, saiu de dentro deles a verdadeira natureza deles. Se foram opositores ao Evangelho. Eles tinham domínio sobre aquilo. Eles eram autônomos. Mas quando o Evangelho chega, ele confronta toda a autonomia humana. E confronta todos os valores do mundo. Por quê? Porque no mundo moderno, no mundo humanista,
No mundo de hoje existe uma palavra, eu já ouvi isso aí, já ouvi pais dando conselho a filhos, que é o seguinte, que é o pior conselho, é um conselho satânico. Sei lá, a pessoa tem amizade com alguém, eu ouvi de pai falando para filho, né, que é um conselho satânico, que é, esse mundo moderno prega, siga o seu coração. Pensa numa palavra do diabo. Pensa numa palavra satânica para trazer destruição. Siga o teu coração. Eu sei muito bem o que você está passando. Siga o teu coração. Autonomia humana. O mundo moderno também lhe ensina que cada um tem a sua verdade. Cada um tem a sua verdade. Eu entendo, eu conheço como verdade dessa forma. Autonomia. Autonomia. E também o mundo moderno ensina que ninguém pode dizer para você como se deve viver. Siga teu coração. Cada um tem a sua verdade. E olha, ninguém pode dizer para você como você deve viver. Autonomia. Mas chegou o Evangelho. Doce. Mas quando entra, é amargo. Por quê? Porque nos confronta. Nos confronta. É doce na boca, mas no estômago é muito amargo. Porque siga teu coração? Não, porque teu coração é enganoso. Viva a sua verdade? Não, porque a verdade, existe somente uma verdade absoluta: Cristo. Ninguém pode dizer como você deve viver? Sabe por quê? Porque você não tem autonomia. Você nunca teve autonomia. Você tem um Senhor sobre a sua vida. Kyrios, Senhor, dono, Jesus Cristo. E a palavra dele é uma ordem para nós. Cristo é o Senhor. Nós somos pecadores. E toda a vida deve se submeter à autoridade divina. Todos aqueles que foram alcançados por Senhor. Amém, irmãos? Livres? Livres sim, para servir a Cristo. Livres para servir a Cristo. Pois antes nós não éramos livres. Nós éramos escravos. E escravos do pecado. Nós servíamos ao pecado. Servíamos ao diabo. Servíamos ao nosso coração. Coração enganoso, coração corrupto, coração perverso. Amém, irmãos? Então, nessa primeira aplicação, o reino de Cristo confronta a autonomia humana. E a segunda aplicação está dentro do que os nossos irmãos ali sofreram. Jason, um crente recente, novíssimo na fé, novinho em folha. Não somente Jason, mas também a palavra de Deus está falando aqui que haviam outros irmãos ali. E o que aconteceu com esses que se converteram tão recentemente, há semanas, há menos de um mês, não sei, mas aqui é pouco tempo, eles foram perseguidos, eles foram humilhados, entraram na casa dele, assaltaram a casa dele, tiraram ele lá as forças, levaram para ser julgados, e só foram soltos depois que foi paga uma fiança. Discípulos do Senhor, discípulos como eu e como você. E ser discípulo tem um custo, irmãos. Tem um custo para ser discípulo. Esse custo,
Eu ia dizer que era muito alto. Não, não é muito alto não, porque o sangue dele é muito mais alto do que qualquer renúncia nossa. Hoje, permanecer fiel às Escrituras pode trazer o quê? Rejeição, críticas, isolamento, zombaria e incompreensão. O preço do discipulado. Sempre foi assim, sempre será, irmãos. Sim, seguir Cristo pode custar a aceitação na sociedade. Rejeição, críticas, isolamento, zombaria e incompreensão. Muitos querem um cristianismo que não gere confronto cultural, mas Jesus nunca prometeu popularidade para o seu povo. As próprias palavras do Senhor: no mundo vocês terão aflições. Tende bom ânimo. Vocês vão sofrer assim como eu sofri. Se o mestre sofreu, irmãos, por que os discípulos não podem sofrer? O mestre foi rejeitado, o mestre teve críticas contra ele, o mestre foi isolado, zombaram, incompreenderam a ele, e por que não nós? Ser discípulo tem um custo, e nós temos que entender isso. Jesus, ele explicando a respeito disso, sobre o discipulado, ele fala a respeito de um homem, e esse homem, quando ele quer construir algo, uma torre, o que é que ele faz? Ele senta, ele calcula, para ver se vai chegar até o final. Há um custo, irmãos, e a gente tem que entender isso, e a gente tem que viver isso. Tem que viver isso. Haverá e há rejeição, crítica, isolamento, zombaria e incompreensão. Isso na sociedade. Seguir a Cristo exige de nós lealdade, e essa lealdade acima de tudo. De tudo. A acusação, principal qual foi? Eles, o versículo, cadê aqui? 6. Cadê? Nomes Malva, Andrade, só um momentinho, 7. Os quais... 7. Os quais já se hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Outro rei. Seguir a Cristo exige lealdade acima de tudo, porque a acusação: há um outro rei, e esse rei é Jesus. Isso continua atuando. O discipulado exige que Cristo esteja acima. Acima, irmãos, da cultura, tá? Acima da opinião pública. Acima de interesses pessoais. Acima de qualquer ideologia. Ser fiel, leal a Cristo exige de nós que venhamos ser fiéis até mesmo das conveniências familiares e profissionais. Achais que eu vim trazer a paz? Eu vim trazer o quê? Espada. O preço do discipulado. O verdadeiro discípulo não adiciona Jesus à sua vida. Jesus não é o açúcar do café. Jesus não é a pitadinha do sal na comida que estava sem sabor. Isso é muito errado pensar assim. Né? Aquela ideia, né? Nossa, a pessoa é tão maravilhosa, tão boa, só faltava Jesus. Misericórdia. Que erro, hein?
Jesus está sendo comparado, né, por exemplo, falei do café. Eu tomo café sem açúcar, então não preciso de açúcar. Né? Outro é uma colherzinha de açúcar. Outros, né, 3 colheres de açúcar. Outros são 10 colheres de açúcar. Né? Jesus é o açúcar do café, gente? Só faltava Jesus na tua vida, só faltava Jesus, só falta Jesus na vida daquela pessoa? Que ignorância! Que ignorância! Que erro! Jesus é tudo! Jesus é tudo, Jesus é Senhor, Jesus é outro rei. O verdadeiro discípulo não adiciona Jesus à vida, ele se submete ao senhorio de Cristo e ponto final. O discipulado exige de nós renúncia. E essa prática, ela atua em todas as áreas da nossa vida. Primeiramente, nos nossos pensamentos. Jesus é tudo, deve ser tudo em nossos pensamentos, em nossos relacionamentos, em nossa sexualidade. Jesus é tudo em nosso dinheiro, decisões, projetos. Jesus é tudo. Jesus não é o açúcar do café. Jesus não é a pitada de sal. A minha vida estava tão sem graça. Se pensa assim, ainda está sem graça. Jesus é tudo. E nós devemos, como discípulos de Cristo, nos submeter ao senhorio dele. Ao senhorio dele. Seguir Cristo vale qualquer preço. Por quê? Discipulado, ou um discípulo, vai custar o quê? Conforto, reputação, amizade. Nós vemos isso claramente nos evangelhos, claramente a gente está vendo aqui em Atos dos Apóstolos. Pessoas sendo humilhadas, esses aqui tinham acabado de se converter. Imagina, acabado de se converter há pouquíssimo tempo. E a primeira coisa que acontece na casa deles, não bateram lá. Eles invadiram a casa, pegaram esse homem, pegaram outros também. A igreja estava nascendo ali. E aí o que eles fizeram? A igreja continuou em Tessalônica, gente. Um coração regenerado. É um coração transformado, um coração que aceita. Um coração, sabe? Porque o verdadeiro, discipulado, um discípulo, ele vai recusar oportunidades que ferem a palavra e os princípios de Deus. E até mesmo, irmãos, em alguns casos, isso, irmãos, isso é obra do Espírito Santo no coração de alguns. Eles recusam até suas próprias vidas. O que eu quero dizer? Entendam. Eles se colocam como missionários em um lugar que eles sabem que eles não vão voltar mais. Não estou falando que todo mundo tem que fazer isso. Mas Deus capacitará, capacitou e capacita uns para isso. Discípulo. O Evangelho traz confronto na nossa casa. O Evangelho traz confronto no nosso trabalho. O Evangelho traz confronto na nossa sociedade. O Evangelho traz confronto em nós mesmos. E Deus nos chamou para sermos discípulos dele. E você, que confessou ao Senhor, é um discípulo. E há um custo desse discipulado. E o próprio Senhor Jesus, ele anunciou isso. Ele falou isso. Abra sua Bíblia agora para finalizar. Lucas 9. Lucas 9. Versículo 23. Entenda, antes de nós lermos, você entenda, coloca a ótica que a cruz é uma sentença de morte. É uma sentença de morte.
E Jesus diz aqui, 23, dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Amém? Não há o que falar. Não há o que explicar. Discípulos exige negar e negar a si mesmo. Negar o coração enganoso. Negar muita coisa. Muita coisa. Por quê? Porque o custo disso não chega aos pés do custo que ele passou na cruz. Deus entregou seu Filho unigênito, único. O custo foi muito alto. O próprio Deus veio para que os homens aqui o matassem, o rejeitassem, o humilhassem. O próprio Deus deixou a sua majestade, se esvaziou da sua glória e veio como um servo, semelhante aos homens. Pondere a respeito disso. Pense a respeito da sua vida. Que venhamos meditar nisso durante a semana. Há um custo e vale a pena. Ser cristão, como o Senhor mesmo falou, é segui-lo, carregando uma sentença de morte dia após dia, por amor e para louvor e para a glória dele e apenas dele. Amém? Vamos colocar de pé, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes a gente não entende. Mas permita com que o Espírito Santo, cada vez mais trabalhe na sua vida. Porque chegará em determinados momentos, lá na frente, que você vai se olhar e vai falar assim: nossa, mas há tempos atrás, nunca imaginava isso. Nunca imaginava estar procedendo dessa maneira. E entendendo que não existe, a gente está caminhando, é se santificando. Eu acredito que muitos de nós, se nós olharmos para nós, vermos todo esse período de discipulado, a gente se negando. Se fosse lá atrás, muitas vezes a gente ia falar assim: não. Mas a gente se permitiu, a gente reconheceu o senhorio de Cristo. E Cristo foi trabalhando com dores, trabalhando de várias maneiras. É a forma que Deus vem trabalhando em nós. E aí, de repente, você vai olhar e vai falar assim: nossa, como eu mudei. O melhor, acho que errei em minha fala. Como Jesus me mudou. Porque é Ele, não somos nós. Como Jesus me mudou. Mas também existe uma outra fala: como eu preciso ainda mudar. Cheguei até aqui, Robson, estava aqui. Cheguei até aqui, nossa, como Jesus me mudou. Mas também tem tanta coisa para Jesus me mudar. Porque o discipulado, ele é contínuo. O discipulado, ele não para.
e não vai parar, para a glória de Deus. Venhamos ser forjados, semelhantes a Cristo. A forja em nossas vidas, nos moldando à semelhança do Filho de Deus. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós oramos.